Ok. Então vamos falar agora de outra maneira de fazer o modelo dimensional, que aparece depois como uma proposta para, de certa maneira, sofisticar o modelo estrela, né? E ela vem um pouco da reação das pessoas que estão acostumadas com o modelo entidade de relacionamento, né? Mas também aparece por causa da necessidade de usar, ou da decisão de usar bancos de dados relacionais, mas a gente vai ver que tem algumas outras vantagens, apesar de também ter desvantagens sobre modelos estrela, né? Então, o que, que é o Snowflake? A gente vai mostrar e depois vai ver um exemplo, mas na verdade também vai ver exemplos enquanto mostra o que é. Okay? Então, a ideia básica, né, é ter uma nova forma de modelo dimensional onde as dimensões que contém um grau de não normalização, né, que são desnormalizadas na prática, elas sejam normalizadas, pelo menos na hierarquia. Né? Então, basicamente, a gente pode olhar para o modelo estrela e falar: olha só, você nessa tabela aqui, dimensão, né, por exemplo, na tabela data, né? Vou pegar uma tabela que tenha mais significado aqui, né? Vamos pegar aqui uma próxima tabela, uma tabela qualquer aqui, e você vai tirar, né, os seus elementos que falam da hierarquia e que estão não normalizados, na verdade, né? E vai colocar criando tabelas que mostram essa hierarquia. O principal exemplo é o tipo, né? Então, quando a gente tem aqui na nossa tabela o, o produto, por exemplo, né? Aqui a gente tem um produto, deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui. A gente tem um produto, né? Esse produto tem um nome, tem um modelo, né? Tem um variante. Isso aqui, vamos dizer que isso aqui seja o tipo, está chamando de variante, né? Vamos dizer que seja um tipo, né? Então eu posso pegar esse tipo, né? E colocar em outra tabela e evitar as anomalias que aparecem aqui basicamente na segunda forma normal já, né? Do tipo, se eu apagar todos os produtos e o tipo pode desaparecer e coisas assim, né? Então, basicamente, aqui a gente tem outro exemplo, né? A gente tem aqui um exemplo de quem é o vendedor, né? Esse vendedor tem um endereço aqui dentro, né? E esse endereço contém uma noção de país que a gente pode tirar, né? E aí eu posso ficar sabendo todos os países em relação ao modelo relacional normalizado, mas talvez fique mais claro para as pessoas entenderem, né? Que modelo é de um país e um país tem um grupo de valores válidos. Então a ideia basicamente é construir o seu modelo em vez de ter esse quadro aqui, né? Ele ter apenas esse quadro aqui, ele ter já tabelinhas em outras que explicam ou que dão tipos ou que fazem resumos de um grupo de dados da dimensão. Então, aqui tem um modelo estrela, certo? Esse modelo estrela falando de vendas. Oh, meu Deus. Ok. E a gente vai ver aqui que as vendas elas acontecem em uma data, né? Ok. Em uma loja. Aqui. E isso que é vendido é um produto, certo? Aqui o produto. Né? A gente vê que todas essas tabelas têm a sua chave artificial, ok? Tem um ID aqui, né? E a gente vê que há um dado, né? O dado é unidades vendidas, né? Que é um dado aditivo, é um dado típico de tabela fato, certo? E aí eu tenho, por exemplo, o produto, ele pode ser organizado por estado, né?
ou pode ser organizado por país, né? E eu tenho que desculpe, a loja, né? A loja. E o pro, ah, e a loja e produto, né? Ele, por exemplo, pode ser organizado por marca, né? Ou por categoria. Né? E o mês a gente tem que pode ser organizado, o dia pode ser organizado por meses, né? Aí tem esses dois dadinhos aqui, né? Por é, é um trimestre que a gente chama aqui e por ano. Né? Então a gente pode construir e falar, olha só, eu posso organizar essa tabela para, de certa maneira, explicar melhor, né? Então aparecem aqui meus dados. Né? Então todas essas coisas são candidatas à normalização, né? Ou à criação de hierarquias, depende de como você quiser ver. Né? Então é isso que a gente faz aqui. A gente cria uma hierarquia para a loja, que trabalha com estado e país. Né? A gente cria uma hierarquia para o produto, que tem uma hierarquia que é brand, que é a marca, e outra que é a categoria. Significa que o produto, né, tem um desenho assim, né? Que a loja tem um desenho assim, e que a data foi organizada assim. Provavelmente, a gente preferiria organizar a data assim, né? Dia, mês, trimestre, ano, né? E aqui jogar aqui algo como dia da semana. Por quê? Porque o dia da semana não é de um mês, né? O dia da semana é independente ah, da organização de meses. Né? Então, provavelmente a gente faria algo assim, para entender as hierarquias. Ah, esse snowflake, né, ele é feito como? A gente vai lá olhar, né, principalmente atributos textuais de baixa cardinalidade que categorizam, né, de alguma maneira as nossas tabelas, né, e que criam as hierarquias e vai colocá-los, né, como tabelas à parte. Então, isso aí é basicamente um método, né? A gente pode escrever aqui, né? Basicamente focado nas nos grupos, né? De atributos que definem uma categoria, classe, tipo, construindo uma hierarquia. É uma forma de normalização. É bom escrever aqui. Dependência de um campo não chave. Essas coisas vão ser mudadas, são mudadas para uma nova tabela. Isso aí é um comentário razoável também para a gente aqui. Ok. Então, o objetivo, bom, o snowflaking, né, flocos de neve, eu nunca vi isso ser tratado como, eu já até vi, mas nada muito bom. Deixa eu botar mais um para dentro aqui. O Snowflake, ele, em algumas consultas, ele melhora o desempenho, né? Principalmente quando alguns dos atributos são de cardinalidade muito baixa, porque eles vão, na prática, diminuir muito a sua, o seu resultado de um join. Né? Lembrando que num banco de dados, a operação mais custosa é normalmente o join. Né?
Então, o maior custo do SGDB normalmente é o join, né? Então, a gente vai querer, em algumas consultas, esse fato de você ter uma tabela com uma cardinalidade muito baixa, ele vai fazer um corte muito radical na sua segunda tabela, né? Então, a verdade é isso aqui, né? Aqui tem a fato, aqui tem uma dimensão 1, e aqui tem uma hierarquia da dimensão 1, né? E isso aqui vai ajudar a gente poder aqui consultar, pegar um item, né? E fazer um corte radical nesse join aqui, pode ajudar a consulta. Por outro lado, eles podem exigir joins muito grandes, muitos joins, e esses números de joins vai atrapalhar o nosso processo. Então, tem resultados positivos e negativos, dependendo do tipo de consulta, né? E eles também afetam o espaço em disco, né? Quando você troca lá aquele bando de dados de uma coluna que está em colunas, né? Cria uma dimensão para guardá-los, você troca lá vários espaços em disco, né? Que são ocupados naquelas colunas por uma chave na dimensão, né? Então, se você tem aqui, na verdade, o que você está fazendo é isso aqui, né? Isso aqui você tem uma dimensão, você tem a chave primária dela, aí você tem lá vários campos, aí você tem um campo aqui, né? Que vou chamar ele aqui de hierarquia 1. Aí você tem o campo da hierarquia 1, campo 1, vou chamar aqui chave, K. Né? Hierarquia 1, campo 2. Hierarquia 1, campo 3, tá. Todas essas coisas aqui, né? Repetidas em todas as linhas. Aí você vai trocar porque, quando você faz o snowflaking, né? Você vai ter aqui a chave principal, você vai ter aqui, e aqui você vai ter só hierarquia 1, chave surrogate, né? Artificial, né? Então isso pode ter um impacto realmente forte no seu espaço em disco, né? Como tem esse problema poder mudar a consulta, né? Pode ser que essa é uma troca de problemas de velocidade em algumas consultas por espaço em disco. Se a dimensão for muito grande, isso pode fazer efeito, né? Uma dimensão pequena, isso não faz efeito. Mas, por exemplo, na dimensão data, é possível que o efeito seja bom, porque vão ter muitas datas, se bem que vão ter no máximo 3.000 datas, né? Então talvez não seja tão forte assim. Ok, mas tem dimensões que tem, sei lá, uma empresa com muitos clientes, né? Aí pode ser que realmente vale a pena trabalhar isso, né? Então, onde isso é importante, né? Por exemplo, a gente pode ter uma dimensão, né? Ou algumas colunas de dimensão, né? Onde a gente está gastando espaço por nada. Espaço gasto para não colocar informação. Aí a gente fala, opa, isso aí talvez eu possa colocar em algum lugar, né? Os atributos de baixa cardinalidade podem ser consultados de forma independente. Então, por exemplo, eu posso ter milhares de produtos, mas poucos tipos de produto, né? Ou mesmo país, né? Em empresas que são multinacionais, né? E eu vou perguntar, por país, né? E também hierarquias que são consultadas de forma independente, ano, trimestre, mês, país, estado. Então, eu posso evitar, né, uma consulta muito complicada, né, por meio desse artifício do Snowflake. Tá? Então, o que a gente tem de vantagem e desvantagem, né? Primeiro, né, no Estrela, as hierarquias estão implicitamente guardadas, né? Então, as hierarquias elas não são observadas no modelo. Quem olha para o modelo não vê, aqui tem uma hierarquia, né? Só conhecendo as colunas, né? Aqui não, aqui é clara, né? É transparente. Você olha e fala, isso aqui é uma hierarquia, né? Aqui a gente tem um desenho, né? Que é uma tabela fato cercada por dimensões. Aqui você vai ter um desenho
talvez mais complicado de entender, né? Até porque ele vai ter bifurcações para hierarquias diferentes dentro do mesmo lugar, né? Mas ele também é, apesar de ser mais complexo do que isso aqui, né? Então, mais difícil de colocar ele visível em uma aplicação, novamente, né? Ele é transparente, mas é mais complicado, né? Aqui ele exige muito joins, aqui ele talvez ele é um join sempre um join simples, né? Um conjunto de joins simples, mas talvez implique em selects poderosos. É mais difícil de projetar isso aqui, né? É mais fácil. É normalizado, logo tem baixa redundância, né? Isso aí atende a alguns fatores de banco de dados, né? E aqui é altamente redundante, né? E o dado dimensional está todo numa tabela, e aqui está em várias tabelas. Então, para trabalhar com a dimensão, né? Aqui a gente tem famoso uma espécie de tabelão, né? Que é o nome que se usa muito, né? E aqui o Cubolap, né, que a gente vai ver as operações OLAP daqui a pouco, ele é mais rápido. E aqui, como você tem que fazer múltiplos joins para fazer subidas e descidas na hierarquia, né? O Cubolap pode se tornar mais lento e até bastante complicado de realizar as consultas. Então, novamente, agora mais um exemplo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de vendas, né? Esse evento de vendas no meu modelo estrela, né? Ele tem um tipo de vendas, ok? Aqui eu não tenho mais colunas, então eu não tenho como criar uma hierarquia, né? Aqui eu tenho loja, e aqui eu vejo que a loja tem uma hierarquia natural aqui, né? Por cidade, região, estado e país, certo? Então, veja, isso aqui é uma hierarquia, eu olho, né? E entendo. Então, isso aqui tem um candidato a trabalhar aqui no meu modelo Snowflake. Então, vou botar aqui, Snowflake. Empregado, né? Empregado tem o nome. Eu posso dividir os empregados por idade, mas será que isso é ruim? Então, vou botar aqui, né? É bom ou é ruim? Vou botar Snowflake, vou botar 3 dúvidas aqui, né? Aqui, a data a gente sempre sabe que tem várias maneiras de hierarquizar, né? Então, a gente vai perguntar, eu posso fazer um Snowflake aqui, né? E o produto, apareceu a palavra tipo, né? Eu posso fazer o Snowflake. Certo? E aqui a gente então vê, né, como seria uma seleção, tá? Para escolher alguma coisa. Ó, eu quero todas as vendas de telefone em Berlim, né? Vendas de telefone em Berlim em 2016. É isso que eu quero, tá? Isso aqui é a construção do que eu quero, tá? Por quantidade vendida, né? Quantidade. Opa. Né? E grupado por loja, por endereço. Certo? E eu vou querer ver a soma da quantidade em cada endereço. Agora aqui eu já estou quebrando. Ó. Olha só, aquela minha loja, né? Toda aquela hierarquia geográfica, ela criou uma hierarquia grande aqui, né? O tipo nenhuma, o empregado nenhuma, o produto por tipo e o tempo por várias dimensões. Né? Então aquela mesma pergunta, ela me obriga a fazer a mesma coisa que eu quero, certo? Mesmo dado, mesmo seletor, mesmo agrupamento, mas agora eu tenho que achar o Berlim, achar o ano e achar o tipo de produto. Então, para achar o ano, né, eu tenho que juntar o tempo, é aqui, né? Eu tenho que fazer 2 joins. Né? Para achar a cidade, eu tenho que fazer 2 joins. Né? E para achar o tipo de produto, eu tenho que fazer 2 joins também. Né? Porque eu tenho que sair, né? Daqui, né? O meu product ID, né? Eu tenho que ir dele para cá, e aí eu tenho que vir daqui para cá. Né? A mesma coisa, eu tenho meu tempo ID, né? Para cá,
E aqui daqui para cá, opa, não botei no lugar certo, é ano, né? E no caso da loja, né, que eu quero em Berlim, eu tenho que vir daqui para cá, e aí eu tenho que vir daqui para cá. Na verdade é o contrário, né? Então eu tenho, se eu quisesse região, estado, ainda seria mais joins aí. Então eu vejo que eu vou perder provavelmente algum desempenho pela construção de muito mais joins, né? Minha consulta fica mais complicada, né? E fica mais complicado, então, para os softwares automatizados também fazê-los. Tá? Então, era isso que a gente queria mostrar do Snowflake. Ele é uma opção de design. Geralmente, as empresas ou adotam ele frequentemente ou não os adotam, né, de jeito nenhum. Depende da maneira de pensar, né? Ou podem ser adotados por motivos. Olha, eu percebo que esse tipo de consulta, né, está com desempenho baixo e vai ter um desempenho melhor no Snowflake, então nessa dimensão aqui eu vou criar um Snowflake. Bom, quando você cria uma tabelinha dessas, você já tem um Snowflake, né, pelo menos parcial. Né? E aí se fala em outros termos, tá? É, mais ou menos isso, Felipe. Mas se fala também em outros termos, que é, por exemplo, você fazer algo misto. Quer dizer, e aí, se não me engano, eu li num paper desse que está citado aqui, né? Clusters, né? Clusters de estrelas, né? Que teriam opção de algumas terem algum snowflake para você ter algum acordo. Né? Eu não tenho opinião, né? Porque ter essa opinião custa muito caro para você. Você vai ficar discutindo à toa, né? Então é mais fácil fazer o modelo dimensional muitas vezes, fácil de mostrar para o usuário, é, fácil de colocar numa base, mas se o cliente, se a área de TI trabalha de um certo jeito, a gente segue o padrão ali da empresa. Ok? Então a gente vai interromper aqui a gravação. Desculpe, eu não vou acompanhar, porque eu não acompanhei as perguntas aqui. Não, teve só o comentário do Felipe, Snowflake ame ou deixo, é basicamente isso mesmo. Basicamente vem da experiência das pessoas com modelo relacional também.